graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é motivo de grande alegria estar mais um dia na casa do Senhor, podendo louvar e engrandecer ao seu nome por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito em nosso meio, por tudo que Ele tem feito na nossa casa, na nossa família. Eu não sei se foi fácil para você, mas para mim foi bem difícil chegar aqui hoje. Mas o Senhor, Ele me trouxe até aqui, né? E com gratidão ao Senhor, eu convido os irmãos para ficar de pé e orarmos ao Senhor, dando graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa para louvar e bendizer o seu santo nome. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Pai. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos, ó Deus, neste momento Te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas palavras ditas, Senhor, que não Te agradaram, ó Pai. Que o Senhor venha nos perdoando, que o Senhor venha nos purificando, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nesta noite nós Te convidamos, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, abençoando, Senhor, todos que aqui chegaram, todas as famílias representadas, todos aqueles que ainda irão chegar, Senhor, todos aqueles, Senhor, que por algum motivo não puderam chegar, meu Pai, que a Tua graça bendita alcance cada um deles, ó Deus. Tu conhece o motivo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um que chegar aqui à frente, Senhor, para fazer este culto, que nós possamos, ó Deus, fazer o nosso culto, Senhor, racional nesta noite, que nós possamos Te celebrar, que nós possamos Te adorar, que nós possamos, ó Deus, Te exaltar e Te engrandecer, Senhor, sabendo, Senhor, que só Tu és Deus, sabendo, Senhor, que não há outro Deus além de Ti, Senhor, tendo a consciência, Senhor, que sem Ti nada somos, ó Deus, e que nós precisamos de Ti, Senhor, cada instante de nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos, os irmãos podem sentar. E nós vamos louvar ao Senhor o hino do cantor cristão de número 411, dia festivo. Amém? Então vamos louvar com alegria ao nome santo do Senhor. Que alegria neste dia nós estamos a gozar.
feito grandes coisas em nossas vidas. Eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. No capítulo 5. Marcos capítulo 5, dos versículos 25 até o versículo 32. Na minha Bíblia, o título é A Cura de uma Mulher Enferma. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E essa passagem da palavra do Senhor, que todos nós conhecemos, né, fala que a mulher, ela sofria há 12 anos de uma enfermidade que já tinha gastado muito com médicos, com remédios, mas naquele dia, quando ela ouviu dizer que Jesus estava passando, e ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Jesus está aqui nesta noite, né? Jesus está aqui nesta noite. E Ele está nesta noite e nós podemos ser curados, nós podemos ser libertos, nós podemos ser transformados, nós podemos ser salvos, porque o Senhor, Ele tem tudo isso para as nossas vidas. E Ele está aqui nesta noite. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. E aqui tem muito mais do que isso. E nós viemos hoje à noite para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Nós viemos hoje à noite para adorar e prestar o nosso culto racional ao nosso Deus. E Ele está aqui nesta noite. E assim como aquela mulher que tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada, nós podemos também ser curados nesta noite. Nós podemos também tocar em Jesus e ser curado nesta noite. Eu não sei qual a necessidade que você precisa nesta noite. Eu não sei qual é a cura que você precisa nesta noite. Eu sei da minha, né? Eu sei da minha que eu preciso. Então, se nós tocarmos no nosso Deus nesta noite, nós podemos ser curadas e curados. E que o Senhor, Ele derrame da sua graça sobre as nossas vidas. E que nós possamos sair nesta noite, verdadeiramente transformados
pelo poder que existe na palavra do Senhor. Não é a irmã Yara que está dirigindo o culto, não é o testemunho que vocês hoje irão ter o prazer de escutar um testemunho nesta noite, não é o nosso pastor que é uma bênção do Senhor nas nossas vidas, mas é o nosso Deus, aquele que morreu e ressuscitou para que hoje nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser transformados, para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser libertos. E é esse Deus que nós viemos aqui hoje à noite, adorar e bendizer o seu nome santo. Amém? Antes de passar a oportunidade para o Ministério Infantil, eu gostaria de apresentar alguns visitantes que estão conosco aqui hoje. Então, está conosco hoje a nossa irmã Sonali. As irmãs da igreja aqui já conhecem. Ela tem estado conosco nos cultos de mulheres aqui, tem sempre ministrado a palavra aqui na igreja e é uma bênção. Está conosco também a irmã Simone, também algumas irmãs aqui conhecem, que é uma bênção. Está conosco também Shirley, está conosco Mica, que são amigas de Daiane. E hoje elas vieram aqui a convite de Daiane, né? E hoje eu falei com o pastor, disse, pastor, hoje eu estarei dirigindo o culto. E eu quero dar oportunidade a Daiane para que ela conte um breve testemunho daquilo que Deus fez na vida dela, para que as pessoas possam ver, né, o que Deus fez na vida dela, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa ver que Deus faz e Deus continua fazendo. Né? Então, posteriormente, depois do Ministério Feminino Louvar ao Senhor, ela vai estar contando o testemunho do que Deus fez na vida dela, para que a gente possa estar se alegrando com ela. Né? A Bíblia diz, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E hoje é dia de se alegrar com Daiane, né? Pelo que Deus fez na vida dela. Amém? Então, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O Ministério Infantil está com a oportunidade para louvar ao Senhor. Amém?
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Ministério Feminino também está com oportunidade para louvar o nome do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou deixar um versículo para a nossa meditação em Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Levaria um pai a entregar e dar a vida aos seus próprios filhos. O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte, mesmo sendo Deus e não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram Deus e seus. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Que levaria um pai a entregar e dar a vida ao seu próprio filho. O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte, mesmo sendo Deus e dor, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo
nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento eu convido a irmã Daiane. Salve os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Estar aqui, principalmente para falar sobre uma experiência na minha vida. Quando Yara me fez o convite para estar aqui contando, né, o meu testemunho, eu fiquei sem entender, mas Deus tem um propósito para tudo embaixo do céu, né? E antes de eu começar o testemunho, eu queria só louvar um hino que nesse período que eu passei, era o hino que eu sempre louvava. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz e o gemido não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento te causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende
toca bastante no meu coração, porque mesmo sem palavras, o Senhor, Ele nos ouvirá. No início de agosto, eu comecei com sentimentos passados, de feridas passadas. Comecei com choros, tristezas, um vazio, um choro constante. Não me alimentava direito, não dormia direito. E eu queria sempre conversar com alguém, mas eu tinha medo de conversar pelo fato de ser mal interpretada. Esse ano de 2025 foi o ano que me ensinou a ser forte. Foi o ano que mostrou o tamanho da força que eu tenho. Eu falei na célula que Deus, Ele me colocou esse ano para trabalhar no lugar certo, com pessoas certas. Eu não entendi um pouco a mudança do meu local de trabalho, mas com o passar do tempo eu comecei a entender o motivo. Esse ano foi um ano que aconteceu o que eu mais temia na minha vida. Foi o ano que eu passei pelo fogo, na realidade, e eu pude perceber que independentemente da situação, independentemente de tudo que eu passo, Deus, Ele não me deixa só. No meu ambiente de trabalho, eu tenho duas pessoas, que é Sonali e Yara. Antes da minha avó falecer, eu sempre dizia que eu me sentia muito bem, muito à vontade de conversar com as meninas. Demorou um pouco para eu pegar a proximidade, mas Deus fez com que a gente se aproximasse. E Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. No mês de agosto, eu comecei com pensamentos suicida. Eu tinha crise de ansiedade, não aceitava. Eu tinha dentro da minha casa um frasquinho com um veneno, um chumbinho. E eu tinha ele como meu refúgio. Aonde, no momento de desespero, eu tinha ele como a minha solução. A única pessoa que sabia desse remédio, desse veneno, era a Shirley. Eu mostrei a Shirley. Shirley na hora ficou sem reação, não soube muito o que falar, porque é uma pessoa alegre, que ri para todo mundo, que brinca. Quem ia dizer que a pessoa tinha esse pensamento? Só que no mês de agosto, eu consegui conversar com o Sonali. Agosto para setembro, eu consegui conversar com o Sonali. Eu já estava em um estado onde eu me mordia, onde eu só queria estar dentro do quarto. Eu não queria conversar com ninguém. Já tinha desativado todas as minhas redes sociais. Não queria contato. Me isolava. Puxava o meu cabelo, me jogava na parede, batia a minha cabeça na parede. Mas tudo isso escondido, porque eu não queria que a minha avó visse o que eu estava fazendo comigo. Yara entrou de licença.
E eu comecei a conversar com Iara. Iara sempre com o colo dela, onde eu chorava. E com a calmaria dela, ela conseguia me libertar para eu conseguir falar realmente aquilo que eu estava passando. Eu tinha vergonha porque as pessoas poderiam não entender, poderia dizer que era mimimi, poderia dizer que era drama. Tu tem tudo, e por que tu tem esse sentimento? Mas era algo em mim, era algo dentro de mim. E teve um momento que eu disse a Sonali: Sona, vamos conversar? E chegou um determinado momento que a gente foi conversar. Eu já tinha tentado cortar o meu pulso com um estilete, mas todas as vezes que eu tentava, a minha avó aparecia. E eu cheguei na escola, coloquei um band-aid e Sonali foi para uma sala para a gente conversar. E entre as conversas ela disse: vamos na sua casa para eu pegar? No início, assim, logo no início da pergunta, eu não iria querer que ela fosse, porque para mim era o meu refúgio. Mas mesmo assim ela foi. Cheguei lá na minha casa, tirei dentro do meu guarda-roupa e entreguei a Sonali. Só que quando eu entreguei, eu sentia o vazio do refúgio que eu não tinha mais. Por quê? Porque todos os momentos eu via a minha avó doente, estava ficando mais debilitada. E eu sempre pedia que Deus me levasse antes que ela, porque eu não aguentaria, não suportaria a dor. No início de setembro, a minha avó adoeceu. Sou com as fragilidades. E eu me desesperava porque eu via ela sofrendo e eu não poderia fazer nada por ela. Não podia fazer nada. E isso me doía tanto, porque é tão ruim quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo e a gente não poder fazer nada. Eu me trancava dentro do quarto, chorava, questionava todos os porquês que vocês imaginarem. Mas eu ia trabalhar, chegava em casa, me isolava novamente. Quando foi na segunda semana terceira semana de setembro, depois que eu conversei com Sonali, ela conseguiu uma consulta para mim, foi com um psiquiatra. Chegando lá, eu não conseguia falar de tanta dor que eu sentia. Mas mesmo assim, eu falava que era dor que doía. Cheguei a falar algumas coisas. Ele passou alguns medicamentos para eu tomar. Mas eu não aceitava tomar remédio. Porque eu não me via tomando remédio. Eu sei que mesmo assim eu comprei, levei os remédios lá para minha casa. Ainda cheguei a tomar um na casa de Micaela, a minha amiga. Fui trabalhar, não fui trabalhar bem. Não gostei da reação daquele medicamento. Parei. Na terceira semana de setembro, a minha avó adoeceu, teve uma recaída. Eu levei ela para o regional. Do regional ela foi transferida para Palmares. E eu não sabia que aqueles 3 dias seria o dia que eu ia presenciar aquilo que eu iria fazer comigo. Chegando lá no regional, chegou uma família totalmente desesperada. E uma jovem, não sei se era 20 ou 19 anos, tinha tomado chumbinho e a família estava lá desesperada. O desespero da mãe, o desespero da irmã. E eu me vi naquela menina.
Mas eu disse assim dentro de mim: Deus, Ele me fez vir aqui para presenciar aquilo que eu ia fazer na minha vida. Ao decorrer do processo, a minha avó foi transferida para Ribeirão. Não falava mais, não se comunicava. Chegando lá em Ribeirão, ela foi para a UTI. Eu lá com ela, falando com ela. Disse que eu estava lá na recepção, que ela não se preocupasse, qualquer coisa poderia me chamar. Presenciei algumas situações de sofrimento lá dela. Quando foi no domingo, de manhã, a menina que tinha tomado veneno tinha sido transferida para Palmares também. Eu lá na recepção, a menina saiu, teve alta, ficou na amarela, mas no domingo ela teve alta. E ela olhou para mim e deu um tchau. Eu não a conhecia, nem sei o nome, nunca a vi. E aquilo me tocou. Aquilo me tocou. Porque aquela menina, ela teve a atitude que eu iria fazer contra a minha vida. No domingo eu liguei para Yara, liguei para Sonali, falando em questão da minha avó, dizendo que eu pedi a Deus, eu temi tanto, mas que eu estava vendo que a minha avó estava partindo. Fui para Ribeirão, à tarde vim para a escada, disse que eu só ia para o hospital na terça-feira, mas Deus me inquietou na segunda de manhã e eu fui. Quando eu cheguei lá, a minha avó só esperou chegar. O último suspiro dela foi comigo. E eu desesperada naquele hospital. E eu questionava e dizia: meu Deus, por que o Senhor permitiu? Eu temi tanto por esse momento. Que dor. Liguei para Sonali foi me buscar. Fiquei na casa de Sonali por algumas horas. À noite eu voltei para a escada. Fiquei lá com a minha família. Foi aí que começou novamente os questionamentos dentro de mim. Uma menina que foi criada pela avó, não tem uma mãe presente, não tem um pai presente. Vivi a minha vida com a minha avó. E no piscar de olho eu me deparar sozinha. Sozinha. Porque morava eu e ela apenas na casa. Fui para Enseadas, passei uma semana na casa da minha tia, mas precisava voltar para trabalhar. Voltei para a escada e os pensamentos persistiam. Mas eu não tinha o meu refúgio dentro da minha casa, porque Sonali tinha levado. Chegava na escola, dizia: ai, Sona, eu estou me sentindo perdida. Eu estou me sentindo perdida. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo é como se eu não tivesse. Não me alimentava direito, não dormia direito. Não queria contato com ninguém. Algumas semanas depois, no início de outubro, eu disse: não, eu preciso comprar o meu refúgio. Na minha mente foi arquitetado a estratégia de: eu não vou me alimentar direito,
porque o meu organismo vai ficar fraco. Como eu estou sozinha dentro de casa, não tem a minha avó, não tem ninguém para me socorrer, então vai ser difícil eu ficar no estado vegetativo. Porque eu via vídeos no YouTube, eu via vídeos no TikTok de pessoas que tentaram suicídio e não tiveram sucesso. E esse era o meu medo. Aí eu fui e comprei. Cheguei lá na loja e disse: cadê o dono? Cadê o dono da loja? O rapaz disse: não tá não. Eu disse: eu queria tanto falar com ele, mas eu vou falar contigo. Tem tal coisa aqui. Só que quando eu ia falar, uma mulher chegou. Aí eu dei meia volta, esperei a mulher terminar e voltei novamente e disse: tem tal coisa aqui. Chegou outra mulher. Aí eu saí novamente e depois voltei. Ele disse: tem. Eu disse: pronto, eu quero. Peguei e coloquei dentro da minha bolsa, quando eu larguei da escola, e esqueci de tirar. Isso daí eu fui na célula. E chegando na célula, começou a louvar o hino Lindo Momento. E quando começava: leva-me ao lugar, eu disse: meu Deus, eu vou morrer. Deus vai me levar. E eu fechava os meus olhos ali. Passei o louvor todinho com os meus olhos fechados, convicta de que iria dar tudo certo. Depois a irmã Rose, a líder da célula, deu uma palavra. Chamei Shirley em cima da hora, bem dizer, para Shirley ir comigo, porque eu senti vontade de ir. Cheguei lá, a Rose deu uma palavra, Simone também. E no final o irmão disse assim: você é mais forte que o inimigo. E eu só fazia chorar. Vim para o ciclo de oração na terça-feira, que eu estava angustiada, porque eu queria que Deus falasse comigo, para que eu não fizesse esse ato. Vim para o ciclo de oração, na expectativa, né? Peguei a Bíblia da minha avó e encontrei isso aqui. Eu disse assim: quando eu abri a Bíblia, o que sair, quando eu receber a oportunidade, eu vou fazer a leitura. Aí saiu essa folhinha aqui. E saiu no livro de Jeremias, 1, e estava marcado lá pela minha avó, do 4 ao 7. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. E aqui diz: você é muito importante. E eu tive curiosidade em ler o que estava escrito. Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você se entristece, mas depois se acalma, mas nunca me agradece. Você caminha, sobe, desce escada e nunca se preocupa comigo. Você tem medo e não me dá nada. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca usa por mim. Você estuda e não me entende.
Ganha e não me ajuda. Canta e não me alegra. Você é tão inteligente e não sabe nada sobre mim. Você reclama dos seus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isto. Mas se está alegre, não me deixa participar da sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que o considera tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que eu lhe peço com humildade. Se você não subiu na vida, descarrega sobre mim toda a ira. Mas se você é importante, pisa no menos favorecido. Você quebra tantos galhos, mas não tira um espinho da minha testa. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha é triste por sua causa. Você baixa os olhos quando o superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando eu falo de meu amor. Você fala às pessoas e não sabe que conheço a sua vida, toda a sua vida. Você enfrenta muitos obstáculos na vida. É forte, mas que pena, embora não admita que sei que você tem medo de mim. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende no meio dos seus amigos. Você corre com o seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você sente vergonha ao se despir perante alguém, mas sente vergonha ao tirar sua máscara diante de mim. Você costuma, às vezes, falar do que eu fiz, mas nunca me deu a oportunidade de falar o que você fez. Você é um corpo no mundo e eu sou o mundo em seu corpo. Eu sou alguém que todos os dias bate à sua porta e pergunta: tem lugar para mim na sua casa, na sua vida e no seu coração? Eu estou presente nessas linhas que você, por curiosidade, começou a ler. Eu sou Jesus Cristo. Quero simplesmente que você aceite-me como amigo e me confesse como seu Senhor e seu Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Quando eu li isso aqui, eu fiquei com vergonha. Mas eu já tinha comprado o meu refúgio. Naquela época era meu refúgio, né? Eu lembro que eu estava na escola e eu mandei uma mensagem para a Sonali, dizendo: Sona, dá uma passadinha aqui na escola. Tu não precisa entrar não, é só para eu te ver, só para eu te abraçar. Ela não chegou a ver o áudio. Ela tinha ido resolver algumas coisas e ela disse assim: daqui a 10 minutos tu vai lá na casa de Yara. Mas eu estava com veneno dentro da minha bolsa e eu já tinha esquecido. Mas quando eu peguei a minha bolsa e subi na moto, eu me lembrei. Mesmo assim, eu disse: eu não vou dizer a ninguém, vou calada. E depois vão saber só da notícia. Peguei minha moto, cheguei na casa de Yara. Quando Sonali ia me abraçar, eu virei assim, tirei o capacete. Ela foi e abraçou a sobrinha de Yara. Quando ela me abraçou, ela sentiu algo diferente. E naquele momento eu não tive força para mentir. E Sonali começou a passar mal. E ela disse, eu disse: tá ali, Sonali, na minha bolsa. Eu fui lá, peguei
E ela disse assim: você vai orar pela minha vida. E eu no meu pensamento: como é que eu vou orar por ela se eu não estou conseguindo orar nem por mim? E Sonali se ajoelhou naquele terraço de Yara. Alcione começou a orar primeiro, junto com Yara. E na hora as meninas abriram os olhos e era a minha vez de orar pela vida de Sonali. Mas como era que eu ia orar se eu não conseguia orar por mim? E eu com a mão assim. Aí Yara disse assim: olha para aí como ela está orando. Naquele momento eu senti uma vontade de chorar, porque eu sei orar. Mas eu estava sem força. E eu sempre disse a Yara que eu tenho um medo de Sonali, quando Sonali abriu um olhão para mim. E naquele momento Sonali pegou na minha mão, com a autoridade do céu. Ela disse: era hoje, não era? Era hoje, não era, Daiane? Eu não tinha nem muita força de falar. A única palavra que eu falei foi que eu estou cansada. Porque eu estava cansada. Eu não estava dormindo. Eu ia dormir, o meu corpo dava e tremia e eu me acordava. Não conseguia dormir. Estava perturbada do juízo. E ali Sonali fez uma oração. Depois Yara me abraçou e disse assim a mim: amiga, quando é que você vai contar o seu testemunho? E Sonali levou o veneno para casa. Cheguei em casa, pouco tempo depois Sonali me ligou: me prometa que você não vai fazer isso. Me prometa. E eu calada. Pouco tempo depois, o meu primo chega e ficou lá conversando comigo. E eu achei estranho que ele nunca descia para ficar comigo, né? Mas naquele dia ele desceu. Depois eu mandei ele ir embora e só fazia chorar. Só fazia chorar. E Sonali, junto com o Yara, conseguiram o número da minha tia, né? A de Enseadas, já que eu tenho ela como uma mãe. E Yara já tinha feito a minha inscrição junto com a dela para a gente ir para a conferência de mulheres. Mulheres curadas. E eu na escola dizia a Sonali: ô Sona, eu não quero ir não. A gente não tem ânimo. Eu não estava sem ânimo para nada. Só fazia chorar. Uma pessoa olhasse para mim diferente, eu chorava. Se eu não chorasse lá na frente dela, chegava em casa, me derramava no choro. E ele dizia: ô Sona, eu não quero ir não. Fala com Yara. Eu não quero ir não. A conferência foi dia 11, não foi, minha amiga? Dia 11. Quando foi no dia 10, eu disse: não, eu vou para essa conferência. Arrumei minhas coisas dia 11 de manhã, arrumei tudinho as minhas coisas. Eu disse: não, eu quero que Deus fale comigo naquele lugar. Cheguei na escola, eu disse: amiga, Yara, bom dia. Vai pegar o ônibus que hora? Ela disse: ô amiga, não vai dar para eu ir não, e falou o motivo. Quando eu li a mensagem, meus olhos encheram de lágrimas, porque eu questionei, eu queria tanto ir. Eu já tinha organizado as minhas coisas, já tinha deixado tudo prontinho, tudo certo. E eu não vou. Ainda fiz alguns questionamentos, porque a gente questiona, né? E eu não tinha tomado café, eu não tinha jantado na noite anterior. Cheguei em casa, chorei. Não quis almoçar. Todas as vezes quando eu olhava o prato com a comida,
eu sentia como se travasse. Umas 3 horas da tarde, Yara fala comigo. Dai, estás aonde? Eu disse, estou em casa. Ela disse, vamos para a conferência? Eu ia dizer a ela que não, porque eu já tinha desorganizado as coisas, já tinha guardado tudo, morrendo de raiva, porque Deus, eu pedi tanto para Deus e Deus não ia permitir que eu fosse naquele lugar. Aí eu me organizei, tudinho, 5h30 esteja aqui em casa. Organizei a bolsa, tudinho e desci. Quando eu cheguei na casa do familiar lá de Yara, Paulo, Pedro, eu sentei na mesa lá para comer. A gente primeiro foi lá para o culto, para a conferência. Foi tremendo, foi muito bonito, na sexta-feira à noite. E teve um momento em que a Margarete, ela pedia para a gente ir lá na frente para fazer oração. Ela falava lá as causas. E todas as orações que tinha, a Yara dizia, vamos, amiga. Eu dizia, vamos. Cheguei lá, fui fazer a oração. E ela tocava nas costas das pessoas. Tocava também para aquelas mulheres que queriam ter filho e ainda não tinha. E comigo ela fez diferente. Ela colocou a mão na minha cabeça, na minha testa. E a outra mão dela, ela pegava e colocava assim, no meu estômago. Ela pegava e puxava, assim, ó. Puxava. Eu não entendia. O motivo dela fazer esse tipo de oração, né? Comigo. E o meu estômago, ele começou a bater, feito um coração. E eu disse assim, ô amiga, toca aqui. E ela tocou. E eu disse, tu tá vendo que tá batendo feito um coração? Ela disse, tô. A gente foi para casa, sentamos lá na mesa com o pastor Pedro, o pai de Weidson. E ele tinha lá uma sopa, a gente comeu a sopa. E ele viu que eu não comia a sopa toda. E ele perguntou e Yara disse assim, ela está vivendo de vento. E ele disse, mas por quê? Eu disse, ô amiga. Aí ele disse, não, mas eu respeito. Quando foi na madrugada, na noite da sexta-feira, a gente foi dormir. A sogra de Yara me deu um remédio para dormir. Passei a madrugada todinha acordada. Eu tentava dormir, fechava os meus olhos, botava o olho lá para cima, mas não vinha sono. Na madrugada, Yara acordou, acendeu a lanterna, disse, o que foi, amiga? Ela disse, alguma coisa me mordeu. Eu disse, foi mesmo, foi um tricão, não? Ela, não, porque a mordida foi diferente, a picada. Aí a gente começou lá a olhar. Aí uma lacraia pegou aqui em Yara. A gente encontrou a lacraia. E Yara questionando de dor. E eu fiquei lá junto com ela. Eu já não ia dormir mesmo. E ela lá no gelo. E quando foi no sábado, eu tentei dormir de 11 horas da manhã. Tentei dormir, me deitei. Só que o meu coração acelerava. Meu corpo estremecia. E Yara disse que estava conversando com sono ali.
E Sonali disse, amiga, canta para ela. E Yara estava lá, né? Disse que cantou alguns louvores da harpa. 30 minutos. E eu sei que a gente foi para a conferência. Quando chegou na conferência, novamente, Margarete chamou a gente para fazer a oração. E ela novamente fez a oração diferente comigo. Colocou a mão na minha testa e pegava aqui no meu estômago e puxava. Quando ela começou a puxar, eu comecei a sentir fome. E eu botava assim a mão. Aí Yara disse, estás com fome, né? Eu disse, tô. Amiga, que oração foi essa? Amiga, ela pegou assim, puxava. Ela puxava e eu comecei a sentir fome. A gente foi lanchar. Chegamos lá, comi bem mais que Yara, não foi, Yara? Comi bem mais que Yara. E acabamos... Yara mandou uma foto para Sonali. E Sonali disse assim, manda ele dormir, que ela tá cheia de prega no rosto. E depois eu liguei para Sonali, a gente começou a conversar. E no momento da oração, algumas pessoas caíam. E eu morria de medo de cair, né? Eu dizia, mesmo se ela for orar por mim, se for para cair, eu não vou cair não, vou me segurar. Aí Sonali disse assim, Sonali, eu tô com medo, mulher, de cair, porque eu vejo o povo caindo, não sei o quê. Olha, Sonali, ela fez uma oração por mim e eu tô aí com fome. Agora eu vou pedir para ela fazer a oração do sono para ver se eu consigo dormir. Porque já fazia 3 noites que eu não dormia. E quando eu fechava os meus olhos assim, na madrugada da sexta-feira, eu via os frasquinhos do chumbinho. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei foi para Yara. Eu disse, Yara, eu sonhei. Quando eu fechei assim um pouquinho os meus olhos, eu sonhei que eu chegava em um local e nesse local tinha os frasquinhos do chumbinho. E eu dizia, aqui tem pouquinho, mas se eu juntar com esse vai dar muito, se eu juntar com esse também... Aí, depois que eu disse, né, a Sonali, que as irmãs estavam caindo, algumas irmãs, uma caiu mesmo do meu lado, eu fiquei morrendo de medo quando a pastora vinha colocar a mão na minha cabeça. Aí Sonali disse assim, olha amiga, olha amiga, dá uma rasteira em Daiane para ela cair, na hora da oração. E ali eu ri, eu disse a ela, e Sonali disse, amiga, saia dali diferente. E eu disse, amém, amiga, eu vou sair dali diferente. E a gente chegou novamente, lá na parte da noite. Quando a gente chegou, estava lá a ministração, tudinho. E tinha uma preleitora, Camila. E ela começou lá na pregação. E no final da pregação, ela dizia assim, antes de terminar, olhe para o irmão que está ao seu lado, segure na mão dele e diga, deixe de mimimi, tenha vergonha na sua cara. Falou sobre uma passagem da Bíblia, onde fala sobre o aleijado, onde Deus ele deu 3 ordens, levanta, pega a tua cama e anda. E dali foi uma lapada sem mão. E aí ela foi, depois da pregação, disse assim, tem alguém aqui que precisa fazer uma reconciliação com Deus. E a primeira coisa que eu senti era levantar a minha mão e gritar, eu! Mas com todo mundo com a blusa da conferência, e eu disse, só eu aqui vou ser uma desviada. E dali uma irmã levantou a mão atrás. Eu disse, amiga, olhei para Yara e disse, amiga, eu vou. Aí peguei, levantei, peguei a mão de Yara na maior felicidade do mundo, porque as pessoas pensavam que era Yara que estava lá, né, voltando. E eu passei pelaquele corredor, não tive vergonha nenhuma. Passei pelaquele corredor.
na maior felicidade do mundo, a vontade era de sair gritando no meio daquele corredor, dizendo que Deus era bom. A vontade era sair correndo por ali, pulando. Chegou lá, fez a oração. Quando terminou a oração, que eu virei para voltar para o meu lugar, eu já me senti diferente. Deus, Ele me curou naquele lugar. E a felicidade, a minha felicidade voltou. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Dormi, deitei, botei as pernas por cima das meninas, dormi, que eu nem vi amanhecer o dia. E Deus, Ele nunca nos deixa só. Deus, Ele nunca nos deixa desamparado. Mesmo que a gente se sinta só, a gente se sinta triste, mas Deus, Ele sempre usa pessoas para estar ali ao nosso lado. E eu sempre digo que eu agradeço a Deus por Sonali, por Yara, porque foram duas amigas que tiveram comigo ali naquele momento do fogo, onde eu tinha mais intimidade e a proximidade para conversar. Micaela fez parte, dormi na casa de Micaela, Rod também, Shirley. Mas eu sempre digo que Deus, Ele manda os Sidneus para estar junto conosco. E Deus, Ele é bom. E a sede que o inimigo tinha contra a minha vida, ele não teve sucesso. E eu estou aqui para contar a vitória e dizer que Deus é bom. Agradeço a oportunidade. Amém. A palavra está com o pastor Alessandro. Amém. Glória a Deus. Eu lembro que Daiane dizia assim, minha amiga, quando eu virei, que ia andando, voltando com aquele corredor, a impressão não, eu sentia que toda a preocupação, toda a dor, toda a angústia ia ficando para trás, e enquanto eu caminhava, eu ia sentindo a cura de Deus na minha vida. Amém. A paz de São Jesus a todos. Irmãos, às vezes a gente não entende como Deus age em nossa vida e nos achamos às vezes até donos da verdade. A gente parece que conhece todo mundo, a gente sabe resolver tudo e a gente não dá conta nem da gente, se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida. Como hoje é a ceia do Senhor, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Me arrependi, irmão Ítalo. Tá certo, não. E eu quero, quando terminar a ceia, eu quero orar pelas pessoas que estiverem enfermas e nós vamos ungir. Antes de, não é por causa do testemunho da nossa irmã, e se fosse também seria do Senhor, né? Mas bem antes já, uma irmã pediu para nós estarmos ungindo, e eu vou ungir. Quando terminarmos a oração, nós vamos ungir. Quem estiver enfermo, quiser receber a unção, vem, a gente ora e unge as pessoas. Eu quero ler com você Jeremias. Jeremias capítulo 31. E a partir do versículo 31, nós vamos ler versículos 31, 32 e 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor,
e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos juntos? Só essa frase. Eu serei. Vamos juntos que a gente não ensaiou. Não é? A gente não ensaiou. Eu vou contar 1, 2, no 3 a gente entra. Eu não falo 3 não. 1, 2, o 3 é a entrada. 1, 2. E eles serão o meu povo. Amém? Eu quero, bem rápido, nós vamos já celebrar a ceia, bem rápido, fazer um panorama curto em parte, assim, da situação do cristianismo. Porque há uma parte na história que a igreja, que muitos crentes desconhecem, que é após Malaquias até o livro de Mateus, que chama-se um período de silêncio profético, um período em que se diz que Deus não falou. É um período que tem um livro que na nossa Bíblia não tem, na Bíblia católica tem o período que houve os Macabeus, que tem uma história marcante, né, também. Gente que Deus não usou profetas para profetizar para o povo, Deus não usou homens ou mulheres para profetizarem, mas as pessoas brigavam e morreram por fé. Pela fé em Deus. Até que vai chegar um determinado momento em que surge um homem que vai para o deserto. Se veste de peles de camelo e está lá no deserto. E ele vai para o Jordão, e lá no Jordão ele começa a gritar, porque onde ele fica é um ponto estratégico, as pessoas caminham para vários lugares, é como se fosse uma encruzilhada o lugar onde ele ficava, e as pessoas ao passarem tinham que ouvir a pregação desse homem. E João Batista, ele chamava a atenção das pessoas ao arrependimento, até o ponto de repente, alguém até pensar, o que é que esse homem é? Será que ele veio fundar uma nova religião? E ele mesmo disse que ele não era o Messias, porque ele não era nem digno de desatar as suas sandálias. Mas aí surge Jesus. E eu queria só que você imaginasse o seguinte, que em todas as religiões, o Deus das religiões é um por cima. Eles sempre derrotam, eles sempre destroem quem vem pela frente, quem encara eles sempre sai no prejuízo. O cristianismo é a única religião que o Deus se humilha, se sacrifica, sofre e morre. Pois bem, João Batista está anunciando lá sobre Jesus e de repente Jesus se aproxima de João. E ele diz aí que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí, é esse. É dele que eu estou falando. Eu batizo com água, mas esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a pergunta é, o que foi que Jesus veio criar? O que foi que Jesus veio, qual era a ideia de Jesus, qual era o plano de Jesus, o que Jesus queria fazer? Ele queria criar a igreja,
Ah, pastor, mas isso está na Bíblia. Ele disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ele queria sim fazer uma igreja. Mas nós acabamos de ler, quando o próprio Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí chega um momento em que as pessoas veem que aquele homem está agitando a Judéia, ele está trazendo um tumulto para a religião da época, mesmo nascendo entre judeus e sendo judeu, mas ele quebra tudo aquilo que os judeus estão defendendo. Ele vai nos sábados pregar, ele vai nos sábados curar, ele faz maravilhas no dia em que os judeus não esperavam que ele o fizesse. E até que o ódio vai crescendo e alguém pensa o seguinte, a gente tem que calar esse homem. E o que fazer para silenciá-lo? Eles encontraram alguém bem próximo dele, um dos seus próprios apóstolos, para que esse o vendesse e o traísse com um beijo. Identificasse ele no momento da prisão. Esse Jesus celebra uma última Páscoa, a última celebração de ceia com seus discípulos. E logo em seguida esse Jesus é preso. Ele é levado para o Sinédrio, um prédio maravilhoso, suntuoso, está lá Caifás. Mas Caifás não pode condenar Jesus, porque a condenação só cabe aos romanos, e eles não vão condená-lo, e mandam ele para Pilatos. E levam Jesus ao amanhecer pelas ruas em direção ao palácio de Antônia, que é onde Pilatos, Pôncio Pilatos, o governador, está lá, passando justamente onde ele se hospedava no período da Páscoa. Chega lá, um mensageiro vai até ele, diz qual é o propósito daquela multidão está ali levando Jesus, soldados ao lado. Ele questiona por algum momento, por qual motivo? É uma questão religiosa, sem sentido isso. Mas ao mesmo tempo ele pensou, e se esse homem realmente for um revolucionário? E ele criar um problema para a minha religião? Já tinha escolhido 2 testemunhas para dizer que Jesus tinha blasfemado, e ele foi condenado à morte. Morte de cruz. A cruz era a morte que os judeus chamavam de maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus, ele é condenado à morte. A pessoa que era condenada à crucificação, ela mesma carregava a própria madeira, a própria estaca, o próprio toro que ia ser pregado e crucificado. Era chicoteado antes para ser levado até lá. Jesus foi com os soldados, tiraram as vestes dele, açoitaram Jesus, bateram, surraram ele e mandaram ele carregar a sua cruz. Jesus está levando aquela tora até chegar ao Gólgota. Lá tinha mais 2 que seriam crucificados com ele. Pegam pregos de ferro grandes, pesados, põem nos seus punhos, cravam as mãos deles e cravam os tornozelos dele também. Levantam, erguem a cruz e deixam Jesus lá. Enquanto ele sangra, o sol escaldante queimando a pele dele, mosquitos voando em volta, formigas morrendo no seu corpo, ele sentindo dores enormes, cãibras. E chega aquele momento dolorido, agonizante, onde ele diz que está com sede. E aí nós já contamos essa história aqui outro dia, que as pessoas aqui já ouviram, e se não ouviram aqui, já ouviram talvez em um outro lugar, que alguns dizem que quando colocaram vinagre naquela esponja, naquele isopo, e deram a ele o vinagre, servia como de analgésico, de anestésico, mas na verdade acredita-se que aquilo que deram a Jesus, aquela esponja embebecida em vinagre, era o que era usado pelos soldados nas suas caminhadas, porque não havia sanitários nas casas, porque não havia sanitário público, e eles usavam um baldezinho com vinagre e a esponja para se higienizarem. E foi justamente essa água
que colocaram esse vinagre que colocaram na boca do mestre. Havia-se uma ordem, ou era costume, de colocar o nome do criminoso que estava na cruz e o crime que ele havia cometido. Aí disseram, a gente já tem um nome para esse homem. E a gente já tem o crime para ele. Qual o crime que a gente vai colocar lá? E colocaram a sigla INRI lá. INRI. Em 3 idiomas. Hebraico, grego e latim. Pensaram, ele vai ser humilhado com essa sigla. Porque essa sigla, o significado dela é Jesus, Nazarenos, Rex, Iudaerum. Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Vamos humilhá-lo assim. Só que enquanto eles pensavam que colocando esse rótulo, esse título na cruz, eles iam estar humilhando Jesus, zombando Jesus, menosprezando Jesus, eles acenderam a chama naquelas pessoas que olhavam para a cruz e viu escrito lá, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E as pessoas que lá estavam, mesmo vendo aquela dor, aquele sofrimento, mas não esqueceram aquela frase, aquele título, aquilo que estava escrito naquela cruz. E gente teve que sair dali anunciando por todo lugar. Por todas as partes, iam para suas casas e diziam, hoje foi crucificado um homem diferente, porque lá estava escrito que o nome dele é Jesus, que ele é de Nazaré e que ele é rei dos judeus. Mas ele é rei dos reis. Ele é rei das nossas vidas. Jesus não queria apenas formar uma igreja. Jesus queria que nós fôssemos o seu povo. Que nessa noite nós, ao participarmos da ceia, tomarmos do pão, tomarmos do vinho aqui, nós não estivéssemos dizendo uns para os outros, nós estamos em comunhão. Porque a comunhão da gente às vezes se parte com uma facilidade tão grande, é só a gente não gostar do que o outro disse ou do que o outro fez, que a gente quer falar para Deus e o mundo o quanto a gente ficou insatisfeito com aquele gesto, com aquela atitude daquela pessoa, daquele irmão. É só o irmão não partilhar com tudo que eu entendo e que eu aceito e quero, que eu fico às vezes indignado e descrente até com o meu irmão. Que ao participar nessa noite da ceia do Senhor, nós possamos pegar desse pão e desse vinho. Entender que quando comermos do pão, nós não estamos apenas dizendo para o outro que nós estamos em comunhão, mas nós estamos dizendo, nós somos um pedaço do corpo de Cristo aqui nessa noite. Nós estamos juntos formando o corpo de Cristo. E com todos os nossos defeitos, com todas as nossas diferenças, nós estamos aqui para servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos ler? Primeira Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu vou pedir para vocês serem um pouquinho pacientes comigo. Amém? Mas também não vou me estender mais não. A gente só vai celebrar a ceia mesmo, viu? Enquanto a
igreja se propõe a estarmos louvando o hino 123, né, do nosso cantor cristão, o texto nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos fazer a oração apresentando o pão e o cálice. E após a oração, cada membro que se sente à vontade para cear hoje à noite, sai do seu lugar e vem aqui que eu vou lhe servir. Amém? Agora, só o faça se você sentir que você está disposto a cear diante do altar do Senhor nessa noite. Não faça por protocolo, não faça porque você é crente dessa igreja ou daquela igreja. Faça-o se você realmente está disposto a ceder o seu lugar, a sua razão, o seu direito para o outro. Porque eu estou. Amém? Então, ordeiramente, cada um pode se levantar, um depois do outro, já vem em seguida, pode vir. Sequência para a gente também não perder muito tempo. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, está aqui a mesa posta, Senhor. Tudo aqui, ó Deus, é para trazer a memória, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Mas tudo aqui, Senhor, também tem um significado muito grande. Aqui, ó Deus, está representado graça, misericórdia superabundante, Senhor, que foi derramada sobre as nossas vidas. Comemos, Senhor, do pão tantas vezes indignamente, e bebemos do cálice talvez tantas vezes indignamente. Permita-nos, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, sermos alcançados por graça e favor, pelo perdão e misericórdia do Deus eterno, daquele que disse: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Que a gente nessa noite receba graça e favor da tua parte. Perdoa os nossos pecados. Nos abraçamos, Senhor, aos pés do Cristo da cruz nessa noite, pedindo: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Apresentamos aqui o pão, Senhor, o vinho. Que, ó Deus, o teu povo receba a graça em nome de Jesus ao participar dessa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Quem vir, pega o pão e pega o cálice e volta para o seu lugar. Amém? Volta para o seu lugar e aguarda para a gente estar.
pão. Todos têm o pão. Disse Jesus: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comamos todos do pão. Aleluia. Irmão Edson, ora a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por estar na tua presença. Hoje é um dia, Senhor, de agradecer a ti, de relembrarmos o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos, Aleluia. mas o Senhor desceu da sua glória e veio até nós nos ensinar como deveríamos nos comportar, como deveríamos pensar, segundo, Pai, a tua vontade. E queremos te agradecer nessa noite, Senhor, porque tu fizeste esse sacrifício por nós, porque o Senhor sofreu em nosso lugar, o Senhor nos livrou da morte, nos livrou do cativeiro, nos livrou do inferno, Senhor. E hoje nós somos livres para te adorar, nós somos livres, Senhor, para estar diante de ti, Senhor, nessa noite em comunhão uns com os outros, celebrando, Pai, o sacrifício, mas sobretudo, Senhor, aquilo que o Senhor fez de mais importante, que foi ter realizado o plano de redenção, ao ter ressuscitado, ao ter, Senhor, se revelado a nós, Pai. E nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, porque tu és fiel. Queremos te louvar, Senhor, nessa noite, porque o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas, conforme nos prometeu em sua palavra, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos os membros têm o vinho? Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Beba. Ora a Deus. Ó Deus, nós queremos, Deus, te bendizer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor se deu como sacrifício, Senhor, pelas nossas vidas, porque o Senhor se entregou em morte de cruz, Senhor, para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para, Senhor, te louvar, te engrandecer, te exaltar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, derramada sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue derramado, Senhor, naquela cruz. Obrigada, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que não somos merecedores. Nós reconhecemos, Senhor, que não somos, Senhor, dignos, Senhor, do teu sacrifício. Mas o teu amor, Senhor, é tão grande, Senhor, pelas nossas vidas, que tu se entregasse, Senhor, naquela cruz, ó Pai, por amor a nós, ó Pai. E é por isso que nós estamos hoje, nesta noite, Senhor, te louvando, te agradecendo, Senhor, e relembrando, Senhor, o teu sacrifício na cruz, Pai, por amor a nós, Senhor. E por isso, Senhor, nós te louvamos. Seja bendito, Senhor, seja exaltado, seja entronizado, Senhor, em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente
Enzo, antes de nós orarmos, a Igreja Presbiteriana mandou um convite para o dia 25, o próximo sábado. São o aniversário de 63 anos, culto de ações de graças, né, pelo aniversário de 63 anos da Igreja Presbiteriana aqui em Escada, lá no bairro do Coqueiro. Tem um convite para a igreja aqui. Nós vamos orar ao Senhor. E quando nós estivermos orando, você que quer ser ungido, passa aqui na frente, e nós vamos estar ungindo você. Você vem enquanto nós oramos e volta para o seu lugar. Amém? Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus, nós cremos na Tua palavra, cremos no poder do Senhor, em tudo, Senhor, que o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara. E nós oramos, ó Deus, e ungimos os Teus filhos nessa noite, para que graça do Senhor, para que favor do Senhor, para que os milagres do Senhor aconteçam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor libere graça, que o Senhor libere cura, que o Senhor esteja, Senhor, tratando corpo, alma. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor derrame da Tua graça e abençoe em nome de Jesus. Milagres de Deus, saúde em nome de Jesus. Graça e favor do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe os seus filhos, que a graça do Senhor seja sobre eles para resolver o problema em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te fortaleça em nome de Jesus. Que o Senhor te dê saúde no nome de Jesus. Libera da Tua graça, Senhor. Traz libertação, transformação, mudanças, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada. Que o Teu poder, Senhor, tome os lugares que devem ser ocupados em nome do Senhor. Graça de Deus, favor do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja milagres, Deus, restauração. Que o Senhor venha dar respostas em favor de Deus a cada dia. Milagres, curas do Senhor sejam estabelecidas, no nome de Jesus. Que o Teu propósito se cumpra, Deus. Nós cremos na Tua presença, no Teu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os favores de Deus se cumpram no nome do Senhor. Que Deus faça o que Ele precisa e o que Ele quer realizar no nome de Jesus. Que haja alinhamento com o seu propósito, no nome do Senhor. Senhor, restaura, dá saúde, Senhor. Estenda a Tua graça, o Teu favor sobre os seus, em nome de Jesus, Pai. Deus, abençoa a vida e a família, Pai, no nome do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, a saúde venha sobre a vida do filho da Tua filha, e que a Tua bênção seja sobre o seu lar, Pai, no nome do Senhor. Deus, a saúde, crescimento saudável, Pai, em nome de Jesus. Senhor, faz um milagre, a obra completa, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, faz o que eu não consigo, o Senhor é poderoso, Tu és o dono, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a Gabi, Pai. Cumpre os Teus propósitos e planos em sua vida, Senhor. Livra de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, derrama a Tua graça, Senhor. Opera, Senhor, no lar e família, e no corpo dela, no nome do Senhor. Estenda a Tua graça, Pai, estenda o Teu amor e misericórdia. Transforma, Senhor, o que precisa ser transformado, ó Deus, opera maravilhas, no nome de Jesus, Pai.
Deus amado, que a Tua graça seja cada dia mais, ó Deus, confirmada sobre nós, sobre a vida da irmã Bia, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Deus, enquanto Tua filha, em casa, no lar, no trabalho, em todas as áreas. Pai, abençoa Roberta, sua família, seu lar, Pai. Lhe dê graça, sabedoria e saúde em nome de Jesus. Pai amado, ser com a Tua serva, ser com o seu lar. Senhor Deus, com o netinho da sua sobrinha, restaurando, ó Deus, operando, suprindo as necessidades. Em nome de Jesus, Pai. Deus eterno, estenda as Tuas mãos de graça e favor sobre a vida do Teu filho, Senhor. Cumpre nele o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ser na vida de Clara, com Tuas bênçãos, Senhor. Faz-a crescer saudável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus eterno, dá graça ao Teu filho, Senhor. Ser com ele no seu corpo, na sua mente, no seu trabalho, Senhor, em seus projetos. Estenda a Tua mão sobre ele. No nome de Jesus. Amém. Eu só quero que você se coloque em pé para nós impetrarmos a bênção apostólica. Lembre-se, nada do que o pastor Alessandro faz, nada do que o pastor Alessandro diz é maior do que aquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus já fez na sua vida, em nome de Jesus. Antes de eu ter a intenção de orar, antes de eu ser movido a orar, antes de orar, você já é amado e escolhido do Senhor. Amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém.